E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para a nossa última aula de ciências. Né, gente? Estamos aí na nossa 27ª aula, que será a nossa última aula. Na próxima semana serão nossas provas finais. Ok? Pessoal, o assunto de hoje é continuando sobre astronomia. Iremos falar hoje um pouco sobre observar as constelações, né, e instrumentos de observação. Ok? A agenda de vocês será essa. E vocês irão fazer todas essas atividades, tá, gente? Pelo fato de ser a última aula. Mas vocês sobrou mais atividades. Por quê? Porque além do conteúdo que está sendo estudado hoje, que são essas páginas aqui, ó, 132, 232 e 233 e 237, você tem uma revisão geral, que é da 242 até a 244, que é uma revisão geral sobre o módulo 4. Né? Toda vez quando é um final de um módulo, a gente sempre tem um pouquinho mais de atividade. Certo, gente? Lembrando, pessoal, que hoje eu vou fazer a correção de todas essas atividades. Né? Mas só que eu vou fazer uma correção um pouco diferente das outras. Eu não irei apresentar, né, questões por questões. Vou abordar apenas as questões mais importantes, certo? E vocês pausam o vídeo e corrigem aí no livro de vocês, certo? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, muito grande e não vai ficar muito agradável para assistir, ok? Mas tem uma atividade, né, que a gente ficou da página 224 para fazer a correção aí de duas questões. Então, pegue o livro de vocês, né, lápis e borracha e vamos fazer as correções, tá, gente? Abra aí o livro de vocês na página 224. A primeira questão diz o seguinte: a imagem ao lado foi registrada por Felipe durante suas férias em Salvador, na Bahia. Assinale o momento do ciclo lunar representado na imagem. Pessoal, tá fácil, né? Você vê aqui quando você consegue ver todas as partes da Lua, significa dizer que é lua cheia, né? Então você marca aí. Após quantos dias aproximadamente Felipe poderá observar uma imagem semelhante a essa no céu noturno de onde mora? Bom, pessoal, é aproximadamente 29 dias, né? Então, um ciclo lunar, ele dura aproximadamente 29 dias, né? Em algumas épocas do ano pode durar 28, em outras pode durar 30 dias, né? Mas a média aproximada é de 29 dias, ok, gente? Ligue cada imagem às informações correspondentes. Então, pessoal, ó, localiza-se entre a lua nova e o quarto crescente. A gente chama de período crescente, ó. É esse daqui, ó. É quando a lua ela está em forma de C, tá? A gente chama de quarto crescente. A face iluminada está completamente visível para um observador na Terra, né? A gente chama de lua cheia, né? Então ela fica toda clara. Você consegue ver todas as partes da lua, né? Localize-se entre o quarto minguante e a lua nova, a gente chama de período decrescente, né? Ou quarto minguante, né? É quando você vê um C ao contrário, tá, gente? Um C ao contrário a gente chama de quarto minguante. Não é visível para um observador na superfície da Terra, a gente chama de lua nova, né? Quando a gente não consegue enxergar a lua, são aquelas noites mais escuras, tá certo? Vamos lá fazer logo a correção das atividades aqui, tá, gente? Opa. E a página, que página é essa? 232. Bom, observa as imagens, né? Você vê aí paisagem noturna em Fernando de Noronha e uma paisagem da cidade de São Paulo, né? Em qual das paisagens é possível observar uma maior quantidade de estrelas no céu noturno? Né? A cidade de Noronha ou a cidade de São Paulo? Você observa que é a cidade de Noronha, né? Paisagem em Fernando de Noronha, dá para você ver mais estrelas do que aqui. Eu vou explicar por que isso acontece, tá, gente? Decifra os códigos e descubra dois fatores que influenciam a visualização dos astros no céu. Então, ó, você vai pegar, por exemplo, ó,
2B, cadê 2B? Ó, 2B. É um L, aí você coloca aqui, ó. 4D, cadê o 4D? Ó, 4D. É um U, aí você coloca aqui o U. 3B, cadê o 3B? É um Z. Forma a palavra luz, né? Então as palavras que se formam são luz solar, lâmpadas e elétricas, ok? Complete corretamente o texto escrevendo os fatores descobertos no item B nos locais adequados, né? No período noturno, aí você coloca, ó, lâmpadas elétricas podem prejudicar a visualização dos astros no céu. Já no período diurno, essa visualização é prejudicada pela luz solar. Ok, gente? Os povos indígenas do Brasil identificaram e nomearam as constelações de acordo com elementos da natureza e com sua cultura. Ligue cada imagem de constelação ao seu respectivo nome, né? Então aqui, ó, já está formado, né, os pontinhos, né? Então aqui, ó, um é a constelação Anta e a outra é a constelação Ema. Vamos lá, observe a imagem abaixo. Você acha que é possível verificar a mudança na posição aparente dos astros no céu durante o período do dia? Pessoal, o objetivo dessa questão é que faça com que vocês, né, recorram aos seus conhecimentos sobre a ocorrência dos dias e das noites, bem como sobre o movimento de rotação da Terra. Né? Então, completando o conteúdo tratado no capítulo sobre o céu noturno, espero-se que vocês comentem que é possível identificar o movimento aparente dos astros por meio da observação do movimento aparente do Sol. Estrelas que surgem no horizonte na direção leste e se põe na direção oeste, né? Que é o nascer e o se pôr do Sol. Ok? Vamos aqui para as outras questões. Página 237. 237. Encontre e circule o diagrama o nome de 3 instrumentos observados. Né? Então aqui, ó, tem microscópio, tem lupa e tem telescópio, tá, gente? Você vai escrever aqui em abaixo correspondente a cada um. Por exemplo, a lupa é um instrumento utilizado para ampliar a imagem de objetos próximos, como as letras de um texto, né? O telescópio é um instrumento que pode ser lançado ao espaço e utilizado para observar astros distantes da Terra. E o microscópio é um instrumento de observação que permite observar estruturas microscópicas como células de vegetais. Observe a imagem a seguir, tá, gente? Ó, tem 2 imagens aí. Escreva a letra da fotografia correspondente ao instrumento utilizado para sua captura. Bom, aqui, pessoal, como é um planeta, você utilizou um telescópio, né? Aqui provavelmente deve ser alguma bactéria, algum vírus, enfim. Aí você utiliza o microscópio, tá? Então você coloca aí. É isso, gente, tá? As questões são só essas 2 aí. Aí tem aqui da página 243, né? Então aqui, ó, 243. Ajude o Márcio a passar com segurança pelo labirinto. Para isso, traça o caminho que passa apenas pelos cuidados que devemos ter com a energia elétrica, né? Então aí, ó, você vai marcar aí o caminho que ele deve passar, que é justamente por aqui, ó, certo? Aí você vai fazendo aí no seu livro aí, tá bom? Vou passar aqui só o gabarito para vocês. Leia as manchetes, mitos e verdades sobre a energia elétrica. Imagine que você seja um jornalista responsável por criar a manchete acima. Em seu caderno, produza a reportagem para essa manchete, né? Aqui, pessoal, é para vocês trabalhar a produção de texto, né? Então, vocês poderiam pesquisar sobre reportagem, né? Se possível, exponham os materiais produzidos, né, no ambiente comum. Tá bom? Então aí é resposta pessoal, tá? Você vai colocar alguns mitos e verdades sobre energia elétrica, tá bom? Observe os pares de ímãs representados em cada situação indica a força que surge entre eles, de acordo com a legenda abaixo, né? Então aí, ó, força de atração, né? Você vai pintar de amarelo. Aliás, força de atração e força de repulsão. O
que for força de atração, você pinta de verde. O que for força de repulsão, você pinta de amarelo, tá bom? A letra N indica o polo norte, magnético, e a letra S, o polo sul, magnético. Então, vamos lá. Ó, estão se afastando, é força de repulsão, tá? Então, pinta de amarelo. Aqui, ó, continua se afastando, força de repulsão, pinta de amarelo. Estão se atraindo, ó, estão se encontrando, é verde. Aqui também, ó. Então, pessoal, ó, o que a gente observou? Quando os polos são iguais, você tem uma repulsão, né? Ou seja, eles se afastam. Quando você tem polos diferentes, você tem uma atração, certo? Então, eles se juntam. Escreva V para sentenças que apresentam informações verdadeiras e F para as falsas, né? A região de atuação de um ímã é representada pelo seu campo magnético. Verdade. O planeta Terra pode ser comparado a um grande ímã natural. Verdade. É possível produzir ímãs por meio de um processo chamado polarização. Falsa, gente, tá? O que acontece assim? Que o processo que possibilita produzir o ímã é chamado imantação e não polarização, ok? Se eu não me engano, acho que isso caiu na prova, né? Os ímãs apresentam uma propriedade magnética caracterizada por atrair alguns tipos de metais. Correto, gente, tá? A bússola é um instrumento utilizado, aliás, a bússola é um instrumento de orientação geográfica que funciona com base na posição do Sol ao surgir e ao se pôr no horizonte. Pessoal, está errado. A bússola, por sua vez, ele funciona com base em uma agulha imantada que atua como um ímã, né? E no campo magnético da Terra e não na posição do Sol. Então, o que acontece? A agulha imantada ela se alinha e aproximadamente aos polos magnéticos da Terra, né? Norte e Sul. Ok? Aqui está a questão. Fabiano observou a Lua no dia 25 de julho. Certo? A última página, né? Então, Fabiano observou a Lua no dia 25 de julho de 2019, a 1h da manhã. Veja ao lado, né? Que é a Lua que ela observou, tá, gente? Observando a imagem, podemos dizer que Fabiana observou a Lua a olho nu ou com o auxílio de um instrumento de observação. Justifique. Pessoal, pela quantidade de detalhe, a Lua ela foi observada com o auxílio de um instrumento, né, de observação. Perceba que a olho nu não dá para a gente ver os detalhes da cratera, né? Apenas dá para ver o brilho da Lua, né? Ok, gente? Então, os detalhes da Terra, os detalhes da Lua, eles só são observados quando ele está utilizando, né, algum instrumento, né, que auxilia, como uma luneta, um telescópio, enfim. Certo? Provavelmente aqui, pessoal, que ela utilizou foi um telescópio. E que tipo de lua é essa, pessoal? Ó, lembra-se que crescente é quando você tem o formato de um C. Quarto minguante é quando é um C ao contrário. Então aqui é um quarto minguante, tá, gente? Assinale o momento em que o ciclo lunar foi observado por Fabiano. Ó, quarto minguante, tá? É possível afirmar que a aparência da Lua seria a mesma observada da superfície terrestre, independentemente do dia em que Fabiano observava esse astro? Justifique. Não, né, gente? Não é possível. Por quê? Porque ao longo do ciclo lunar, a gente observa diferentes posições de sua face iluminada na superfície da Terra. Então, pessoal, a aparência da Lua no céu, ele varia ao longo dos dias, tá? Quantos dias aproximadamente Fabiana poderá observar novamente uma imagem semelhante a essa? 29 dias, né, gente? 29 dias é a aproximação média, né, de uma observação de um quadro para outro, tá certo? No período do dia, o Sol aparentemente se movimenta no céu, da direção leste para oeste. Assinale o fator responsável por esse movimento aparente, né? Aí, pessoal, é movimento de rotação da Terra, tá? Então, como você vê a Lua depende muito do movimento de rotação da Terra. E é isso, viu, gente? Ok? Deixa eu ver quantos minutos temos.
Estamos aí com 15 minutos, né, de correção. Vamos prosseguir com a matéria de hoje, observando as constelações, tá? Coloque aí na página 225, tá, gente? Vamos aí, coloque na página 225, vamos aprender um pouco sobre constelação. Bom, aqui você vê, pessoal, mãe e filha observando, né, o céu noturno, tá? Aí a mãe fala que quando ela tinha a idade da filha, observava o céu noturno. E a criança ela fala que realmente gosta de observar o céu noturno, né? Ela já tentou fazer essas observações durante o dia, mas não conseguiu identificar todos os astros no céu. Aí ela pergunta para a mãe por que isso acontece, né? Vamos entender o que acontece. Ó. Se você já observou o céu no período do dia e no período da noite, deve ter notado que os diversos pontos brilhantes no céu são visíveis apenas no período da noite. Alguns desses pontos são estrelas e astros iluminados, como os planetas. Né? O Sol, gente, é a estrela mais próxima da Terra e por isso nós o enxergamos com um tamanho diferente das outras estrelas. Né? Pessoal, ó, tem que imaginar o seguinte, ó, que cada pontinho daquele é como se fosse um Sol desse. Né? Então, o Sol, o astro-Sol, na verdade, ele é uma estrela, né? Ele é uma estrela. Ele emite luz própria, certo? Então vamos lá. No período do dia, pessoal, a luz solar ele ilumina diretamente os ambientes terrestres. Então, essa luminosidade ofusca a luz que é emitida por outras estrelas. Desculpa, gente. Então, a luminosidade ela ofusca a luz que é emitida por outras estrelas e refletida por outros astros. Né? Então, o que acontece? Quando você observa o céu no período do dia, você não consegue enxergar os outros pontos. Por quê? Porque a luz que é emitida pelo Sol, né, a estrela Sol, é tão forte que ela clareia toda a superfície da Terra. Né, e com isso, ela ofusca o brilho das outras estrelas. Certo? Lembra daquela questão de São Paulo, gente? Agora há pouco, o que acontece? Em São Paulo, era menos iluminado que Fernando de Noronha, não foi isso? Por quê? Porque em Fernando de Noronha você tem menos quantidade de luminosidade, né, na superfície. Por exemplo, os postos, né, as luzes dos postos são em menos quantidade, tem menos quantidade de lojas. Né? Então a claridade na cidade de Fernando de Noronha é bem pouquinho, cara, né, na cidade, né, na superfície. Já em São Paulo, como é uma grande metrópole, tem uma luminosidade muito grande. Então, por isso que você não consegue enxergar as estrelas no céu de São Paulo, né? A não ser que seja um dia em que a cidade tenta economizar energia e são apagadas as luzes, né? Então, é mais ou menos isso que acontece com o Sol, gente. Pelo fato do Sol ele iluminar a superfície da Terra durante o dia, aí você fica impossibilitado de enxergar o brilho das estrelas, né, durante o dia, ok? Porque esse brilho, né, essa luz que o Sol emite, ele ofusca o brilho das estrelas. Certo, gente? Bom, durante a observação noturna, né, a menininha ela também observou o quê? Que algumas estrelas eles aparentavam formar figuras no céu, né? Como ela olhou aqui, ó, ela diz que esse conjunto de estrelas ele tem uma aparência de uma cruz, né? E a mãe dela confirma que realmente parece uma cruz. Inclusive o nome dessa constelação é chamado de Cruzeiro do Sul, certo? E ela só pode ser enxergada aqui no hemisfério sul, onde a gente vive. Lembrando, gente, ó, que constelação, pessoal, é um conjunto de estrelas, tá? É o coletivo de estrelas. Então, pessoal,
a mãe de Roberta diz diz a ela que a figura formada no céu é uma constelação, né? Então vamos lá. O que são constelações? Constelações são agrupamentos aparentes de estrelas e a área ocupada por elas, né? Então, desde a antiguidade, diversos povos eles observavam o céu, identificando e dando nome a essas figuras aparentes. Então, esses nomes, geralmente, né, estavam relacionados a mitos, a lendas, né, daqueles povos lá da antiguidade. Então, atualmente, hoje, existem 88 constelações oficiais, as quais recebem nomes específicos, como, por exemplo, Cruzeiro do Sul, que foi identificada pela mãe, né, dessa menininha, Órion, Cão Maior, Cão Menor, né, enfim, e outros nomes, né, gente? Então, a constelação Cruzeiro do Sul no céu noturno, como você pode observar, essa constelação ela pode ser visualizada em todo o hemisfério sul terrestre e fica aparente por toda a noite, entre mais ou menos o final de fevereiro e o final de abril, né? E as linhas elas apresentam a imagem aparente, né, dessa constelação no céu, ok? De uma cruz. Então, pessoal, a constelação do Cruzeiro do Sul ela é formada por 5 estrelas. 4 delas formam o braço da cruz e a quinta estrela fica no interior da cruz. E ela é chamada de intrometida, certo? Outro agrupamento aparente de estrelas, bastante conhecido, é chamado de Três Marias. Acho que a Três Marias é a mais famosa aqui no Brasil. Tá? Ela é formada por 3 estrelas de brilho bem semelhantes, né? E que elas aparentam estar bem alinhadas, ok? As Três Marias, pessoal, elas não são em si uma constelação, mas elas fazem parte de uma constelação, tá? A constelação que elas fazem parte é chamada de constelação de Órion, né? O caçador. De acordo com a mitologia grega romana, né, gente, grego-romano, Órion era um grande caçador e após a sua morte, ele foi transformado em uma constelação, tá? Então, Órion ainda ele é acompanhado de seus cães, né, cães de caça, que são representados pelas constelações de Cão Maior e de Cão Menor. No hemisfério sul, pessoal, a constelação de Órion é bem visualizada, mas facilmente durante o verão, né, que é entre os meses de dezembro e janeiro. Ok, gente? Ó. As Três Marias, ela formam o que a gente chama de cinturão de Órion. Né? Então, essa constelação aqui, pessoal, é a constelação de Órion. Tranquilo? Mas não é uma tarefa fácil, né, gente? Localizar e identificar as diferentes constelações e suas estrelas no céu pode ser bem complicado. Então, para auxiliar, né, a localização e identificação dos astros no céu noturno, os astrônomos eles desenvolveram os chamados mapas celestiais, ou mapas celestes, né? Que ele então pode ser chamado de cartas celestes. Os mapas celestes, gente, eles são representações do céu noturno e apresentam a posição das constelações de um corpo celeste no céu. Então aqui você vê, ó, o mapa celeste com as constelações, tá? Esse é o mapa celeste para o hemisfério sul da Terra. Né? Nele são apresentadas as constelações que podem ser observadas no céu noturno nessa região, tá? Nessa região do planeta. Então os pontos eles apresentam as estrelas e as linhas indicam as figuras aparentes das constelações. Então, gente, ó, as constelações elas variam de acordo com o local que você está. Tá? Então, os mapas celestes eles também podem ser usados para orientação geográfica. Esse tipo de representação do céu foi bastante utilizado para esse fim lá na época das navegações. Então, a constelação Cruzeiro do Sul, por exemplo, possibilita que um observador do hemisfério sul da Terra ele identifique a direção sul geográfica, porque ele fica do lado sul. Ok, gente?
A aparência do céu noturno não é a mesma em todas as regiões da Terra. Como eu estava falando antes, ela pode variar de acordo com diferentes fatores, como a localização geográfica do observador e o horário e a época do ano em que a observação é realizada. Então perceba aqui, ó, que uma mesma foto foi tirada em horários diferentes. Aliás, uma mesma foto de um mesmo local, e mesmo ano, tá? Apenas algumas horas depois. Então perceba que essa marcação aqui, ó, que é a marcação da nossa galáxia, da Via Láctea, né? Ela está mudada de posição por conta da rotação da Terra. Ok, gente? Então, quando observamos o céu na superfície terrestre, nós nos movemos com a Terra e temos a impressão de que os demais astros do universo se movimentam ao nosso redor. Mas, no entanto, na verdade, é a Terra que está se movimentando ao redor do seu eixo e ao redor do Sol, né? Que é o movimento de rotação e de translação. Tá bom, gente? A observação das constelações e tecnologia. Os mapas celestes, eles são ferramenta muito importante na observação e na identificação de estrelas, nas constelações e outros astros celestes no céu. Mas com o avanço das tecnologias, essas ferramentas elas foram aperfeiçoadas e, atualmente, é possível acessar as informações fornecidas por elas, né? Por meio de aplicativos de astronomia, em um computador, em um tablet, em um smartphone, né? No seu próprio celular, né? Então, gente, esse tipo de aplicativo ele serve para identificar as constelações no céu noturno. Né? Então veja aqui o lado, ó. Aqui eles identificaram a constelação de Escorpião. Ele tem esse nome porque as suas constelações, aglomerados de estrela, formam um desenho parecido com o Escorpião. Então os aplicativos de astronomia, eles possibilitam a gente identificar a posição de estrelas, planetas, da Lua e até mesmo da Estação Espacial Internacional. Né? Então, além disso, eles fornecem informações sobre astros, como tamanho, composição e distância que estão da Terra e do Sol. Então, alguns desses aplicativos utilizam a realidade aumentada, que possibilita adicionar elementos digitais interativos sobre a imagem capturada pela câmera do aparelho eletrônico. Ok? Vamos ver aqui sobre os instrumentos, né? Vamos ver aqui sobre os instrumentos. Que tipo de instrumento a gente utiliza para observar o astro? Os astros, né? A gente pode utilizar uma luneta, pode utilizar um telescópio, né? Então, a luneta, gente, ela é também chamada de telescópio refrator. O que é isso? Ele é um instrumento utilizado para observar objetos distantes. E ela é composta de um tubo de lentes, os quais desviam as trajetórias da luz, que passam por elas, produzindo uma imagem aproximada e ampliada do objeto observado. Então, pessoal, você vê aqui, ó. O que é a objetiva? A objetiva, pessoal, é a lente que capta a luz refletida pelo objeto, refratando-a para uma lente ocular. O que é a ocular, pessoal? A ocular ela direciona a luz refratada pela objetiva para o olho do observador, ok? Então, o que acontece, gente? Ó, o desvio da trajetória da luz observada nos telescópios refratores, ela é chamada de refração da luz. Então, esse movimento, aliás, esse fenômeno, né, ele é caracterizado pela alteração na velocidade de propagação da luz, quando ela passa de um meio de propagação para o outro, podendo resultar na mudança da direção da propagação da luz. Tá? Existem também os telescópios refletores, né, nos quais são utilizados espelhos para projetar a imagem dos objetos distantes até o observador. Tanto o telescópio refrator quanto o refletor, eles são instalados na superfície da Terra e por isso eles sofrem interferência da atmosfera terrestre, distorcendo as imagens. Essa interferência não ocorre nos telescópios espaciais, como o Hubble, né? Por quê? Porque eles são lançados direto no espaço, eles ficam em órbita. Então, esse tipo de telescópio ele foi essencial, por exemplo,
para ampliar os conhecimentos sobre o universo e seus astros. O periscópio, gente, ele é outro exemplo de instrumento utilizado para a observação de objetos distantes. Né? Ele é composto de espelhos inclinados, que refletem a luz dos objetos até o olho do observador. Veja como é que funciona um. Geralmente, ele é utilizado muito em submarinos, né? Em submarino. Então, o que acontece? Ó? O espelho da parte superior, ele reflete a luz proveniente do objeto, né? Para o espelho da parte inferior. O espelho da parte inferior, ele reflete a luz proveniente do espelho superior para o olho do observador. Então, os instrumentos de observação também auxiliam a observar objetos próximos do observador, porém de tamanho reduzido. A lupa e o microscópio são exemplos desses instrumentos. A lupa é constituída de uma lente que produz uma imagem ampliada dos objetos. Diversos profissionais utilizam lupa para observar peças e partes pequenas. Já os microscópios, eles são instrumentos que utilizam um conjunto de lentes e possibilitam obter imagens com ampliação superior ao da lupa. Com eles, pessoal, é possível observar seres vivos minúsculos, microscópicos, que não conseguimos enxergar a olho nu, como parte de animais e de plantas, dentre outras estruturas. Ok, gente? Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Né? Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Deixe aí seu like. Na próxima semana, avaliação de ciência bimestral, quarta etapa, tá bom? Então não deixe de fazer as tarefas, estudem. Vai cair apenas esse capítulo sobre astronomia, certo? E fica com Deus. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.